Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente aqui no canal Mobility Zone Brasil. Hoje a gente vai falar de um tópico bem interessante, Flexible Radio Assignment, ampliando a performance do seu ambiente de alta densidade, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Assis, arquiteto de soluções na Cisco, tá? Responsável pelos portfólios de Wireless, Switching, SD Access, ISE e SD-WAN dentro da Cisco do Brasil. Tem o CC Wireless CWNE, e hoje justamente eu vou abordar mais um tópico relacionado a Catalyst 9800, um tópico muito interessante sobre o FRA, que eu vejo que poucas pessoas conhecem a importância do FRA num contexto de projeto, num contexto de alta densidade e a importância dele quando a gente está trabalhando no projeto. Legal? Para quem não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho, nos grupos do WhatsApp, para que o pessoal consiga aí acompanhar o meu trabalho. E a ideia é justamente compartilhar o conhecimento aí com a comunidade Wi-Fi. Tá legal? Vamos lá. Lembrando, pessoal, que a gente está no tópico aqui funcionalidades básicas e avançadas da controladora 9800, tá? Playlist número 4. Vou continuar falando das funcionalidades até terminar todos aqueles pontos que eu comentei de diferenciais da 9800. E hoje a gente vai falar justamente do FRA. Falando um pouco mais sobre a agenda, vamos lá. Novamente, a importância do hardware, quero reforçar isso nessa parte de RF, eu vou reforçar todos os vídeos a importância do hardware, tá? Falar do FRA, falar do Dual 5GB, a importância, o exemplo prático, explicar um pouco da rede auto-otimizável, os APs que são suportados, diferença de uma macro e microcélula, macrocélula, um exemplo de instalação com macro e macro, a config global do FRA, a config manual no Access Point. É legal? Então, basicamente, são esses tópicos que eu vou abordar aqui para vocês nesse tópico relacionado ao FRA. Iniciando aqui com a importância do hardware. Então, pessoal, se a gente avaliar bem, novamente, lembrando a questão da importância do hardware. Então, eu vejo muitas situações onde o pessoal olha o Access Point, ele é 2x2, ele é 4x4, então eu vou comprar por causa disso. Mas não, a gente precisa fazer alguns questionamentos bem importantes, questionamentos que fazem toda a diferença quando a gente vai implementar um projeto, por exemplo, dependendo se aquele projeto ele é de alta densidade ou baixa densidade, essas perguntas elas se repetem ali para você entender um pouco mais sobre aquilo que você está comprando de fato. Então você vai avaliar, por exemplo, as capacidades dos rádios, o que tem dentro daquele hardware, por exemplo, e a gente inicia com algumas perguntas, né? Primeira pergunta, tecnologia suportada. É Wi-Fi 5, é Wi-Fi 6, é Wi-Fi 6E? Qual que é a capacidade, qual que é a tecnologia que esse equipamento vai entregar e qual que é o valor agregado que eu vou receber implementando aqui dentro do meu ambiente, por exemplo. Além disso, qual o número de rádios e frequências? Tem 2.4, 5 e 6 GHz. Qual o MIMO suportado? 2x2, 4x4 em cada rádio. Lembrando, quanto mais antenas eu tenho para transmissão, mais antenas eu tenho para recepção, ou seja, quanto melhor o meu MIMO, melhor a minha sensibilidade de recepção, melhor até a minha capacidade, né, de throughput da minha infraestrutura e também eu consigo melhorar o meu alcance e minha recepção de sinal, porque eu tenho mais antenas para transmitir, mais para receber. Então, normalmente você tem uma capacidade superior nesse tipo de equipamento. Legal? Possui suporte a Dual 5 GB. Isso é um recurso bem importante porque você aumenta a capacidade na frequência de 5 GHz. Eu vou explicar para vocês aqui a importância dessa funcionalidade no contexto do ambiente de alta densidade, por exemplo. Possui um rádio dedicado para análise espectro e detecção ou mitigação de interferências, ou de ameaças, desculpa, tá, pessoal? Esse rádio dedicado, qual é a ideia dele? É justamente você ter a capacidade de você não usar o rádio de 2.4, 5 e 6 GHz para parar o atendimento dos dispositivos de 2.4, 5 e 6 GHz para você ficar analisando questões de segurança. Se tem um ataque, se tem uma análise espectro mais específica, você tem um rádio dedicado para isso, para você não impactar os seus usuários, isso é bem importante. Além disso, possui antena integrada ou antena externa, quais as possibilidades de antena externa que eu consigo utilizar nesse Access Point, por exemplo. PoE Plus, para operar na capacidade máxima com uma interface somente, ou eu preciso de duas interfaces? Então a gente tem situações de equipamentos, por exemplo, não Cisco, né? Que você precisa de duas interfaces para você fazer com que o equipamento trabalhe na capacidade máxima. Ou equipamentos, por exemplo, que não tem um rádio dedicado para a parte de segurança, que é importantíssimo quando você tem um projeto de enterprise, por exemplo, um projeto de alta capacidade. Por último, possui interface MGig e rádio de IoT.
Por que isso é importante? É você entender se esse Access Point de fato suporta MGig, porque para você suportar a capacidade de 2.4, 5 e 6 GHz de forma simultânea, a gente precisa justamente de uma interface com uma interface Ethernet com a capacidade superior. Obviamente, posso ligar esse equipamento num switch de 1 GB, vai funcionar, porém o meu gargalo vai ser a interface de 1 GB ali, por isso que é recomendado trabalhar com MGig. Além disso, um rádio de IoT para você justamente conectar sensores, BLE, é muito comum a gente ter isso nos ambientes atuais. Legal? E por último, qual o valor agregado em termos de conectividade, visibilidade, automação e gerência na minha infraestrutura? Então não é você só comprar o Access Point por comprar, é você entender o valor agregado daquele Access Point na sua infraestrutura, em termos de visibilidade, conectividade, integração com seus endpoints, por exemplo. Então todo o valor agregado que aquela solução vai entregar para você e não somente o equipamento em si, o Access Point em si. Que na prática você vai pensar depois na operação e no seu dia a dia, no seu projeto. Legal? Bom, pessoal, agora vamos efetivamente para o tópico de FRA, tá? Eu sinalizei todos aqueles pontos da importância do hardware para vocês entenderem a importância do hardware quando você vai adquirir o equipamento e agora entender um pouco da funcionalidade do FRA num contexto de projetos. Beleza? Iniciando aqui com o Flexible Radio Assignment, ou FRA, e Dual 5 GHz, né? Então imagina que você projetou uma cobertura densa em 5 GHz, só que agora você tem muitos rádios de 2.4. E você sabe que o alcance do rádio de 2.4 ele é 1.5 vezes maior do que o de 5 GHz. E você tem somente 3 canais, então você vai ter uma interferência maior. O que acontece se você tem um projeto que você tem uma cobertura abrangente 2.4 e 5, que é o modo de operação padrão, e você gostaria de ter uma capacidade maior de 5 GHz devido ao volume de usuários que você tem, o que acontece? Você tem a capacidade de você converter o rádio de 2.4 para 5 GB. Então, por exemplo, você consegue trabalhar com duas células em 5 GB. Você aumenta a capacidade e o desempenho da rede, você tem maior taxa de dados ali para você trabalhar, melhora o desempenho do cliente, principalmente em alta densidade, por exemplo. Agora vamos imaginar o seguinte cenário, tá, pessoal? Imagine que eu não tenho o FRA, eu não tenho esse recurso. Ou, por exemplo, eu compro um Access Point de algum vendor que não tem essa capacidade de dual 5 GB. O que vai acontecer? Eu fiz um projeto lá, onde eu tenho 10 Access Points, como vocês podem ver aqui. E aí eu tenho 10 Access Points. Nessa região aqui é uma região onde eu tenho um volume maior de usuários, certo? Onde eu gostaria de ter uma capacidade maior na frequência de 5 GHz. Se eu, por exemplo, tiver os meus Access Points sem a capacidade de dual 5 GB, o que vai acontecer? Eu vou ter que desabilitar o rádio de 2.4 em alguns APs para reduzir a interferência em 2.4. Porém, imagine que você, cliente, pagou por um Access Point que ele tem 2 rádios, ou 3 rádios, por exemplo, 2.4, 5 e 6. E aí você vai lá e desabilita o rádio de 2.4 para você reduzir a interferência, só que você pagou pelos esses 2 rádios. Você quer maior eficiência. Se você não tem esse recurso, por exemplo, outros vendors não têm essa capacidade normalmente, o que vai acontecer? Você vai desabilitar o rádio 2.4 e aquele rádio vai virar inútil, não vai ter nenhuma aplicação. Quando você vai para soluções da Cisco, por exemplo, os Access Points que têm suporte à capacidade do FRA e o Dual 5 GHz, que eu vou falar mais à frente, quais são os modelos, qual que é a aplicabilidade no seu ambiente? Imagina que os APs, ao invés de ter todos os APs em 2.4 e 5 ou desabilitar os rádios de 5 GB como você faria em outras soluções de mercado, o que você vai fazer? Você vai colocar duas células em 5 GB. Então você vai aumentar a sua capacidade na frequência de 5 GB. Ou seja, você vai distribuir melhor o seu volume de usuários. Então se você pagou por 2 rádios, você vai ter direito a usar esses 2 rádios, garantindo uma maior eficiência, um maior throughput, uma maior capacidade, um maior desempenho na sua infraestrutura Wi-Fi. É legal? Lembrando que, obviamente, a frequência de 5 GB a gente tem maior número de canais, maior capacidade, a gente consegue trabalhar com esse tipo de recurso num projeto de alta densidade, por exemplo. Aqui a gente tem novamente, pessoal, um exemplo prático, né? Onde eu cito basicamente aquele exemplo anterior, mas qual seria a recomendação, né, do FRA? Principalmente em ambientes de alta densidade. Por exemplo, imagina que eu tenho um ambiente com várias antenas omnidirecional, como esse escritório aqui e como esse escritório aqui. E eu quero operar com Dual 5 GB em alguns Access Points,
como nesse caso aqui, onde eu tenho algumas células com capacidade dobrada em 5 GHz. Consigo ampliar a minha capacidade na frequência de 5 GHz. Isso faz com que os APs eles tenham dois rados. Isso faz com que eu consiga reduzir, por exemplo, o cochannel, reduzir até o channel utilization dependendo do meu ambiente, como eu estou desenhando. Obviamente, quando você fizer esse tipo de design, não adianta eu pegar e colocar todos os meus access points em dual 5 GB, porque eu vou ter muitas células em 5 GB, quantidade não quer dizer qualidade. O que eu vou fazer? Eu vou usar o FRA, que ele faz essa determinação de quem vai operar com dual 5 GB de forma automática, vou explicar para vocês, ou você mesmo, administrador da rede sem fio e expert, você pode selecionar os access points que você quer que trabalhem dual 5 GB fazendo a configuração manual. Então vou explicar os dois exemplos aqui, de forma automatizada, utilizando o algoritmo por natureza, ou de forma manual, você indo no access point e você setando lá os APs que você quer trabalhar em dual 5 GB, por exemplo. Ele é altamente recomendado, né, porque você consegue priorizar a frequência de 5 GB nesses ambientes. E caso o cliente não possua um access point com dual 5 GB, que seriam esses modelos aqui, ó, 2802, 3802, 9120, 9130, 9136 e 9166, você pode desabilitar alguns rádios de 2.4 para reduzir o cochannel interferência nessa frequência. Só que é o que eu falei, imagina que você pagou por dois rádios, como é a solução de terceiros, né? E você tem que desabilitar um rádio de 2.4, não faz muito sentido. Sendo que você, quando tem esse recurso no seu ambiente de alta densidade, você pode colocar duas células de 5 GB, aumentando a sua capacidade, por exemplo. Então é bem interessante entender esse recurso e a importância dele no aumento da capacidade na sua infraestrutura. Legal? Tá, Wellington, mas você comentou aí da rede auto-otimizável, né? Que é o recurso do FRA. Me dê um exemplo prático. Então vamos te dar esse exemplo aqui. Onde eu estou adicionando maior capacidade, ou seja, eu estou tendo um aumento repentino dos meus usuários. Então essa é a distribuição natural, tá? O algoritmo de FRA está habilitado e ele está enxergando que nesse AP está com 5 GB 2.4, nesse AP está com 5 GB e 2.4 o monitoramento, né? E nesse AP está com 5 GB e 2.4 servindo clientes. Beleza? Esse aqui no caso ele está com rádio e monitoring, por exemplo. O que vai acontecer? Conforme eu vou tendo um volume maior de usuários, o meu algoritmo ele vai ajustando a minha configuração. Então ele notou que nesse setor aqui a gente teve um aumento de quantidade de usuários, principalmente um aumento de quantidade de usuários na frequência de 5 GHz. O que ele fez? Colocou esse access point em dual 5 GB, esse access point em dual 5 GB aumentou essa capacidade, ou seja, ele permitiu com que a frequência de 5 GHz ela fosse mais eficiente nesse escritório aqui, por exemplo, devido ao aumento da densidade de usuários. Então, trago uma inteligência maior à minha infraestrutura. Legal? Além disso, você pode também fazer com que essa capacidade ela seja otimizada ao longo do dia. Ou seja, dentro do algoritmo de FRA, ele pode ser executado ao longo do dia. Para quê? Durante a noite tem poucas pessoas, ele vai alterar. Durante o dia, com a maior densidade de pessoas, ele vai fazer uma configuração. Então, você tem esse dinamismo, né? Você tem essa flexibilidade utilizando esse algoritmo de FRA na sua infraestrutura. Legal? Beleza. Poxa, Wellington, mas quais APs eu tenho recurso de dual 5 GB na minha infraestrutura? Esse recurso, pessoal, você tem desde os APs 2802, 3802, que eram os APs Wi-Fi 5, Wave 2, 9120 e 9130, que são APs Wi-Fi 6, com 2.4 e 5 GHz, 9166 e 9136, que são APs de alta capacidade já com recurso de Wi-Fi 6E. Tá legal? Qual que é a ideia? Basicamente, quando você faz um cenário de dual 5 GB e você configura essas duas células em 5 GB, você vai ter uma microcélula, que é uma célula menor para conectar usuários mais próximos do access point, certo? E uma célula maior que a gente chama de macro para conectar usuários mais distantes do access point. Só que as duas células estão em 5 GHz também. Qual que é a ideia? Você melhorar o desempenho e a capacidade dos clientes, melhorar a utilização efetiva do espectro. A microcélula você conectar clientes que estão muito mais próximos dos APs em velocidades maiores, e a macrocélula você conectar clientes que estão um pouco distantes dos APs em velocidades um pouco menores. Não tão menores, mas um pouco menores em relação aos que estão mais próximos ali do access point. Aqui já seria um exemplo prático, né? Onde eu crio duas células em 5 GB. Então, por exemplo, eu tenho a célula menor aqui, a micro, eu estou conectando clientes com uma intensidade de sinal muito maior, certo? E aqui eu tenho a célula macro, onde eu estou conectando clientes com uma intensidade de sinal um pouco menor. Então, eu tenho essa distribuição nos meus dois rádios.
Eu estou otimizando a conexão dos meus clientes dentro da minha infraestrutura. Outro ponto, pessoal, e até um caso prático que eu queria comentar com vocês, teve um projeto que eu tive a oportunidade de auxiliar um cliente no troubleshooting, onde ele estava com o Access Point somente com a frequência de 2.4 e 5 operando, certo? Ele tinha esse recurso de Dual 5 GB, o AP dele era um 9120, mas ele não estava usando o FRA, ele não estava usando o recurso de Dual 5 GB. O que aconteceu? O Channel Utilization dele estava batendo 75%. E quando o Channel Utilization ele é alto, pessoal, o que o Channel Utilization ele significa? Alto índice de interferência e alta utilização, alto volume de tráfego. Ele pode ser causado, por exemplo, por APs adjacentes que estão interferindo ali no meu AP. Então, imagina, eu tenho um Access Point no canal 36, eu tenho outro Access Point no canal 36. Todo o volume de tráfego que é gerado nesses dois rádios gera utilização nesses dois APs. Então, se eu tenho um volume de 40% aqui e 40% aqui, qual que é o meu total de utilização nesse canal de 36? Seria de 80%. Então, todo mundo que está ali está disputando o mesmo espaço físico. Então, a experiência ela é negativa. Ela é muito ruim. Por exemplo, um Channel Utilization acima de 50% já começa a impactar aplicações de voz e vídeo, por exemplo. Então, é bem crítico a gente ter essa monitoração. Então, na maioria dos projetos, você começou a ver Channel Utilization muito alta e que se mantém constante, é sinal que você tem que começar a avaliar o seu projeto de RF, para ver se você está, de fato, atendendo aquela capacidade. Lembrando, Channel Utilization tem relação com a interferência entre os próprios access points e também o volume de tráfego. Então, seu Channel Utilization, alguns picos de Channel Utilization podem estarem relacionados, por exemplo, ao volume de tráfego que você teve naquele momento. Agora, se aquele Channel Utilization ele se mantém alto, constante, por um longo período de tempo, é sinal que ou o seu access point, aquele rádio, está sobrecarregado e você precisa distribuir melhor o tráfego, ou você está com alto índice de interferência. Então, você precisa fazer um recapaste ali dos seus canais, por exemplo, sair de largura de 80 para 40, para você ter menos interferência entre os próprios access points. Tá legal? Então aqui a gente tem, aí imagina que esse cliente estava com 75%, certo? O que eu falei, senhor cliente? As formas de você resolver um Channel Utilization é se você tem um volume alto de tráfego, você pode colocar duas células em 5G, que você vai distribuir esse tráfego entre as células, e se você tiver interferência, você tem que sair de largura de 40 para largura de 20, ou de largura de 80 para largura de 40, para você também reduzir essa interferência com o channel. No caso dele, era um volume alto de utilização, então aquele access point estava no rádio de 5 GHz, tendo um volume muito alto de dados, de consumo. Então, de fato, era um dado efetivo, eram muitos usuários, 50 dispositivos trafegando e gerando um volume muito alto. Isso gerava uma experiência negativa, desconexões, experiência negativa no Microsoft Teams. Aí a gente conversando com o cliente falou, olha, para esse caso aqui você comprou um access point com a capacidade de dual 5 GB. O que você pode fazer? Você configura as duas células em 5 GB. Então você tem uma célula menor em 5 GB e uma maior em 5 GB. O que aconteceu? Uma vez que ele fez essa implementação à noite, os APs saíram de 75% e distribuíram. Rádio 1 foi para 40%. Rádio 2 foi para 35%. Ali ficou claro para o cliente que, no caso dele, o volume de dado que ele estava gerando era alto mesmo. Então não era interferência entre os próprios APs, é porque o volume de tráfego que ele estava gerando era muito alto. A partir do momento que ele usou o Dual 5 GB, ele distribuiu a carga dentro do mesmo access point, sem precisar colocar outro access point, sem precisar adicionar mais um custo em cima disso. Ele simplesmente fez um ajuste de configuração e melhorou, otimizou, redistribuiu a carga. O ambiente estabilizou, os problemas pararam. Olha que interessante, o Channel Utilization ficou abaixo de 50%. As aplicações de voz e vídeo não tiveram mais problemas. Ele estabilizou inclusive as aplicações de alta demanda, porque ele teve um balanceamento de carga. Aí olhando na prática, a gente via, ao invés de 40 clientes, a gente começou a ver 20. Ou seja, distribuir aquele Channel Utilization. Olha que interessante. Olha essa feature, a importância dessa feature no seu ambiente de alta densidade. Olha como é importante isso. E aí eu consigo otimizar as minhas conexões, porque eu mantenho os clientes juntos e performando muito bem. E essa otimização ela é feita com base nos data rates suportados, com o número de special strings e uma série de recursos. Tá legal? Tá, Wellington, mas você comentou que tem um modelo chamado 9166, que você consegue trabalhar com dual 5 GHz também. Assim como tem o 9136, tá, pessoal? Que ele já vem com dual 5 GHz nativo.
A diferença do 9136 é que ele tem 4 rádios, um de 2.4, 2 de 5 e um de 6 GHz. Tá legal? Então ele já opera com Dual 5 GB nativamente. No caso do 9166, como é que ele funciona? Imagina que você ainda não tem clientes em 6 GHz, certo? E 6 GHz é uma frequência limpa, uma frequência de alta capacidade. Então imagina que você tem alguns APs que eles estão com 5 GHz e 6 GHz habilitados, certo? Só que imagina que você não tem muitos clientes em 6 GB ainda. O que esse Access Point vai fazer, ou esse algoritmo vai fazer nesse Access Point? Ele vai pegar algumas áreas de alta densidade que não tem clientes em 6 GB, ele vai pegar o rádio de 6 GB e colocar em duas células em 5 GB, como vocês podem ver aqui, dual 5 GB. Tá legal? Então você tem esse controle. Imagina que você comprou um Access Point Wi-Fi 6E, a própria controladora pode fazer esse controle, te auxiliar no controle da evolução da adoção do Wi-Fi 6E na sua infraestrutura. Quando tiver cliente 6 GB, dual 5 GHz. Quando tiver clientes em 6 GHz, coloca frequência de 5 e frequência de 6. Então, com a solução da Cisco Wireless tem essa flexibilidade, os clientes têm essa flexibilidade. Beleza? Tá, Wellington, mas você comentou da questão do macro-macro, né? Macro-macro, pessoal, eles são suportados nos APs Wi-Fi 5 Wave 2 e Wi-Fi 6. Qual que é a capacidade desse recurso, por exemplo? Imagina que você pode ter um access point, nesse access point você pode ligar uma antena externa apontando para um local e uma outra antena externa apontando para outro local. Vou imaginar, por exemplo, um corredor de um centro de distribuição, que eu quero que ele opere full em 5 GB, certo? Eu poderia colocar um AP aqui no meio, colocar uma antena direcional para cá, uma antena direcional para lá, e aí eu atender dois corredores com somente um access point, porque eu vou ter duas células de 5 GB, uma para a esquerda, uma para a direita. Eu duplico a minha cobertura utilizando o mesmo access point, eu duplico a minha efetividade, eu tenho células maiores, né? Basicamente eu tenho essa capacidade, tá legal? Usando antenas externas. Aqui seria um exemplo de instalação, tá, pessoal, de um projeto que está em produção hoje. É um projeto de call center em redes Wi-Fi. A Cisco é o único vendor que tem call centers operando em redes Wi-Fi hoje. E aqui é um exemplo de instalação, tá? Aqui a gente tem o 3802E, esse projeto já foi para o 9120, tá? Ela tem uma antena direcionada para uma fileira, outra antena direcionada para uma fileira. Essa foto ela é bem antiga, tá? Hoje já tem uma série vamos dizer assim, de desktops ou mini desktops aqui com Wi-Fi operando. A gente tem aproximadamente 50, 45, 50 dispositivos por access point operando, distribuídos em dual 5 GHz. Então é importante vocês terem a visibilidade que isso já opera no ambiente. A gente tem ambientes críticos operando em redes Wi-Fi hoje. Beleza? Tá, olha, como é que eu configuro o FRA? O FRA, pessoal, você pode configurar ele de forma global, tá? Então você pode habilitar ele globalmente, colocar um intervalo de 1 hora e a sensibilidade dele. Basicamente, o que você vai estar identificando aqui, você vai estar habilitando o algoritmo e falando, olha, cada 1 hora você reavalia se você precisa colocar uma célula em dual 5 GB, se você precisa pegar o rádio 2.4 e colocar em monitor. Então ele mesmo tem essa inteligência, essa capacidade de determinar quando cada access point vai operar com dual 5 GB ou não, por exemplo. Beleza? Como eu falei, conforme eu falei, vocês podem também configurar manualmente no AP. Então você como expert Wi-Fi, poxa, Wellington, não estou muito seguro com o algoritmo de FRA, eu gostaria de eu mesmo ter o controle dessa rede, saber os pontos que eu quero colocar em dual 5 GB, que eu sei os pontos que eu vou ter alta densidade, por exemplo. Então se você não estiver confortável com o algoritmo, você pode também, nos APs 2802, 3802, 9120, 9130, que são APs Wi-Fi 5, Wave 2 e Wi-Fi 6, você pode ir lá, selecionar o rádio de 2.4 ou Dual Band Radio, por exemplo, aqui na configuração, né? E lá você clica em Edit, ajusta a configuração, então você vai clicar no rádio de 2.4, vai ajustar a placa Client Server, vai colocar na frequência de 5 GB, ele vai configurar a microcélula, beleza? Já nos APs Wi-Fi 6E, você clica em Dual Band Radio, você seleciona aqui Client Serving, aí você seleciona aqui Band Selection, se você quer trabalhar em 5 GB ou 6 GHz. Então você pode manualmente fazer essa configuração ou utilizar o algoritmo aí de FRA para que a controladora faça esse controle. Tá legal? Lembrando que, pessoal, existe o conceito de AI ANSI DRRM, tá?
que é o conceito de você utilizar o Catalyst Center ou DNA Center para fazer todo esse controle de RF e trazer toda essa inteligência, não somente do RRM, mas também para o FRA dentro do Catalyst Center, utilizando recursos de inteligência artificial, por exemplo, recursos históricos para tomada de decisão. Então é muito importante você, cliente, você, parceiro que está assistindo esse vídeo, está implementando os projetos, utilizar o recurso de IaaS da RRM, principalmente nas plataformas que têm a gestão e a visibilidade usando o Catalyst Center ou o DNA Center. É legal? E no próximo vídeo, pessoal, a gente vai entender um pouco mais sobre o Clean Air, né? A identificação, classificação e mitigação de interferências, conceito e um pouco de configuração, a importância dessa funcionalidade. Bom, tá legal, né? Mas e você? Já se inscreveu? Deu like? Já compartilhou com seus amigos? Já comentou para que eu tenha o seu feedback? Então é muito importante para você que você comente, você dê o like, você compartilhe aí com os seus colegas de trabalho, com os seus colegas que estejam estudando um pouco de Wi-Fi, porque a ideia justamente é compartilhar o conhecimento aqui no canal Mobility Som Brasil. E mais uma vez, meu muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.